Olá pessoal, vamos começar aqui o simulado de CPA 10. Questão 31. Normalmente, as debêntures são remuneradas de acordo com letra A, taxa DI, índice de preços e taxas pré-fixadas. Resposta correta. A remuneração de uma debênture ela pode vir através de uma taxa pré-fixada mais esses indexadores. Vamos ler a alternativa B. Taxa Selic e taxa pré-fixadas. Errado. Debêntures não são remuneradas com a taxa Selic. Um dos únicos investimentos, e até o único que eu consigo lembrar que é remunerada a taxa Selic, é a letra financeira do Tesouro, ou seja, as LFTs. Letra C. Taxas DI somente. Errado. A debênture ela pode ser indexada à taxa DI, mas também ela pode ser indexada com taxa IPCA, IGPM, dentre outras. E letra D. Taxas pré-fixadas somente. Errado. Ela também pode ser indexada a taxas pós-fixadas, como o CDI. Questão 32. Em relação às notas promissórias, é correto dizer que, letra A, são comuns entre as empresas, as quais podem contrair empréstimo junto a bancos colocando tais notas como garantia da dívida. Resposta correta. Nota promissória é o instrumento de captação de curto prazo de empresas. Lembrando, instituições financeiras não podem emitir notas promissórias. Letra B. São comuns entre os bancos, os quais podem contrair empréstimo junto às empresas, colocando tais notas como garantia. Errado. Banco não pode se financiar através de notas promissórias. Os bancos eles se financiam através de CDBs, LCIs, dentre outras formas de financiamento. Letra C. Diferentemente de outros títulos de crédito, as notas promissórias não podem ser transferidas por endosso. Resposta errada. Nota promissória se assemelha muito a um cheque. Da mesma forma que você pode endossar um cheque para outra pessoa, você também pode endossar uma nota promissória. Letra D. Não podem ser protestadas em nenhuma hipótese. Errado. Como eu acabei de falar, nota promissória se assemelha a cheque. Da mesma forma que você pode protestar um cheque, você também pode protestar uma nota promissória. Questão 33. Um título público federal pré-fixado apresenta risco de mercado descrito em qual alternativa a seguir? Letra A. Aumento da taxa Selic em razão da marcação a mercado. Resposta correta. Todo título pré-fixado vai apresentar risco de mercado no momento em que a taxa Selic aumentar, pois quando a taxa de juros aumenta, o valor do título pré-fixado cai. Letra B. Queda da taxa Selic em razão da marcação a mercado. Errado. Um título público federal pré-fixado, quando a taxa Selic cair, esse título público ele vai subir, ou seja, vai se valorizar. Letra C. Aumento do índice de preços. O índice de preço ele não está diretamente ligado a valorização ou desvalorização de um título público federal pré-fixado. Letra D. Queda da taxa pré-fixada. Resposta errada. A taxa do título ela já está pré-fixada, ou seja, não tem como ela ter uma queda ou uma alta. Questão 34. Um investidor adquiriu cotas de um fundo de investimento de renda fixa que adota a conversão pela cota de fechamento de aplicações e resgate. Ocorre uma elevação na taxa de juros de mercado e ele pede resgate imediatamente, para evitar a perda provocada pela desvalorização da cota. Esse investidor, vamos lá, antes de ler as alternativas, tem dois pontos importantes aqui nessa questão. Primeiro, que é um fundo de renda fixa, ou seja, ele varia negativamente com a taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, o valor dessa cota do fundo de renda fixa cai, e se a taxa de juros cai, o valor da cota do fundo sobe. Lembrando, a gente teve uma elevação na taxa de juros nesse dia. Com essa elevação da taxa de juros, o valor da cota vai cair. Um segundo ponto importante é que o fundo utiliza a conversão pela cota de fechamento. Ou seja, mesmo que ele peça o resgate ao longo do dia, ele não vai conseguir ficar fora dessa queda da cota. Então vamos ler as alternativas. Letra A. O investidor conseguiu evitar a perda? Errado, ele vai sofrer a perda, porque a cota que vai ser utilizada para o resgate é apenas a cota de fechamento do final do dia. E nessa cota vai estar inserido a elevação da taxa de juros e, consequentemente, a queda dos ativos do fundo.
Letra B. Não conseguiu evitar a perda. Resposta correta, pelo que acabamos de explicar. Letra C. Não pode pedir resgate. Não tem nada a ver. Ele pode sim pedir resgate, só que o resgate vai ser feito com cota de fechamento, ou seja, com a cota do final do dia. Letra D. Depende do horário do pedido do resgate. Conseguiu evitar a perda. Errado. Ele teria conseguido evitar a perda se o fundo utilizasse cota de abertura, que não é o caso. Questão 35. O fundo de investimentos pode investir em títulos emitidos pela própria instituição financeira administradora. Letra A. Sem restrições. Errado. Ele pode investir em títulos da instituição financeira administradora, porém com limite de até 20%. Vamos ler a letra B. De acordo com o disposto no regulamento. Resposta errada, porque isso é uma regra já pré-definida. O limite máximo é de 20%. Letra C. Limitado a 20% do PL do fundo. Resposta correta. Letra D. Limitado a 10% do PL do fundo. Resposta errada. Qual que é a regra aqui, pessoal? O PL do fundo ele pode ter uma concentração máxima de até 20% em títulos emitidos de uma instituição financeira, seja ela administradora ou não, e até 10% em títulos emitidos por empresas. Ou seja, um CDB de grande banco pode representar até 20% do PL de um fundo, sem problemas. Agora, uma debênture de uma empresa, como por exemplo a Vale, só pode representar até 10% do PL de um fundo. Questão 36. É responsabilidade do administrador. Letra A. Contratar prestadores de serviços para o fundo de investimentos. Resposta correta. O administrador vai ter que contratar o custodiante, o distribuidor, o gestor, o auditor independente. Letra B. É responsabilidade do administrador aumentar a taxa de administração. Resposta errada. A taxa de administração só pode ser aumentada através de Assembleia Geral de Cotistas. Letra C. É responsabilidade do administrador pagar imposto de renda sobre os rendimentos do fundo de investimentos. Resposta errada. Só por causa da palavra pagar. Quem paga, quem é responsável pelo pagamento é o cotista. O administrador é responsável pelo recolhimento desse imposto de renda. E letra D. É responsabilidade do administrador cobrir eventuais perdas que o fundo vier a ter em função da política de investimentos. Resposta errada. Veja comigo. Se o gestor tiver cumprido todo o regulamento e tiver agido de boa fé, a responsabilidade pelas perdas vai ser do próprio cotista. Questão 37. Questão 37 é para a gente completar a frase. Primeiro pergunta, quem cria o fundo de investimento? Segundo, quem implanta a política de investimentos? E terceiro, onde é definido essa política de investimentos? A resposta certa é a letra B. Então vamos ler a frase completa. O administrador cria o fundo de investimentos e o gestor deve implantar a política de investimentos, definida no regulamento. Questão 38. O valor da cota de um fundo de investimento é divulgado líquido de: letra A, taxa de administração, taxa de performance, IR e IOF. Resposta errada. Porque não tem como a cota ser líquida de imposto de renda, pois cada investidor entrou no fundo em uma data diferente, então cada investidor vai estar em uma alíquota diferente de imposto de renda. Letra B. O valor da cota de um fundo de investimento é divulgado líquido de taxa de administração, taxa de performance e outras despesas se houver. Resposta correta. Letra C. Líquido de imposto de renda. Errado, como eu acabei de falar, cada investidor vai estar em uma alíquota diferente de IR, então não tem como a cota ser líquida de imposto de renda. Letra D. Líquida de taxa de performance e IOF. Errado. A cota ela vai ser líquida de taxa de performance, mas ela não será líquida de IOF pelo mesmo motivo do imposto de renda. Cada investidor vai estar em uma alíquota diferente do IOF. Então, recapitulando, a cota ela vai ser líquida de taxa de administração, taxa de performance e outras despesas se houver. Questão 39. Um fundo multimercado deverá ter sua carteira composta por: letra A,
No mínimo 80% em títulos públicos federais e no máximo 20% em ações. Resposta errada. Lembrando o material, pessoal, fundos multimercados não têm limites. O único limite que ele tem vai ser o que está estabelecido no seu regulamento. Letra B. Mínimo de 50% em títulos públicos federais e máximo de 50% em renda fixa. Errado novamente, porque fundos multimercados não têm limites de alocação. Letra C. Um fundo multimercado deverá ter sua carteira composta por títulos de renda fixa, renda variável e derivativos, de acordo com o seu regulamento. Resposta correta. Vamos ler a letra D. Máximo 80% em títulos de renda fixa e mínimo de 20% em ações. Como a gente falou, resposta errada porque fundos multimercados não têm limite de concentração. Questão 40. É fato relevante que deve ser divulgado a todos os cotistas de um fundo de investimento. Letra A. A premiação obtida pela revista Exame. Errada. É uma informação interessante, mas não é obrigatório a sua divulgação para os cotistas. Letra B. A obtenção de um excelente grau de rating. Errado também. Novamente, é uma informação interessante, mas não é obrigatória a sua divulgação para o cotista. Letra C. O fechamento do fundo para resgate em função da falta de liquidez no mercado. Resposta correta. Essa informação de fechamento do fundo para resgate é muito importante para o cotista e ela vai ter que ser divulgada no momento em que esse fechamento para resgate acontecer. Letra D. A quantidade de cotistas que detêm mais de 1% do PL do fundo. Também é uma informação relevante, mas a sua divulgação ela não é obrigatória.